Começou, fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo, galera. Eu me chamo Bruno Linhares, sou especialista em endodontia, prótese e dentística. A aula de hoje é o seguinte, galera, vamos falar sobre anatomia interna, anatomia radicular, certo? Grupos incisivos, caninos, pré-molares e molares. Bruno, para que eu preciso saber de anatomia interna se eu não sou endodontista? Muito simples, meu jovem, meu brother. Se você precisar fazer um preparo para pino, cimentação de pino de fibra de vidro, você precisa entender da anatomia interna. Se você for fazer remoção de gutta-percha, você precisa entender da anatomia interna, certo? Radiograficamente, você precisa entender o que tem um dente na sua parte radicular para que você possa identificar a imagem e entender a imagem radiográfica. Então, a anatomia interna, ela não foi feita só para nós endodontistas. Todo cirurgião dentista, ele precisa entender a anatomia interna. Eu preciso saber se, peraí, o paciente chegou no meu consultório, eu vou remover um pino metálico desse paciente. O que eu vou usar para fazer essa remoção? O paciente tem um dente que o canal dele está atrésico, é estreito. O que eu vou fazer no meu atendimento de emergência? Então, você entendendo a anatomia interna, ela vai te auxiliar no seu atendimento de emergência quando você for fazer um acesso e fazer o debridamento do canal. Vai te auxiliar quando você estiver fazendo o preparo do conduto para a cimentação de um pino de fibra de vidro. Vai te auxiliar na remoção de um pino de fibra, remoção de um pino de fibra fraturado, remoção de um pino metálico. Então, vem com a gente, vamos para essa aula. Eu já vou te pedindo o seguinte, meu amigo. Se gostar, dá aquele joinha, tá? Não gostou? Comenta aqui o que você sentiu falta. Pô, Bruno, senti falta de tal matéria, senti falta de falar sobre isso aqui. Me mande conselhos, me mande também dúvidas. Fala para mim aí o que você quer saber sobre endodontia, prótese dentística. Me ajude a deixar esse canal cada vez mais rico relacionado à odontologia. E, se possível, vou te pedir, já te agradecendo, segue a gente aí nas redes sociais, né? Se inscreve aqui no canal e vamos para a aula, galera. Então, peraí, vamos aqui compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar a tela aqui, somente um minutito. Compartilhei. Show. Então vamos lá, meu brother. A anatomia, olha só essa foto, que coisa maravilhosa. Olha o esmalte aqui, ó, olha esse canal. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Será que só nós endodontistas achamos isso aqui lindo? Então vamos lá. Primeiro, incisivo central superior. Galera, incisivo central superior, molezinha, né? Raiz única, canal radicular único. Qual que é a diferença que eu tenho nos terços cervical, médio e apical? Terço cervical, a minha forma é triangular com base voltada para vestibular. Por quê? Porque ela segue o formato da parte coronária desse dente. Terço médio, ovalado. Terço circular, terço apical, forma circular. Para que eu preciso saber disso, Bruno? Muito simples, muito simples. Olha só. Se eu tenho o meu terço cervical ovalado, eu tenho que ter cuidado com fresas, brocas, que eu vou trabalhar essa região para preparar o meu conduto para o pino de fibra de vidro. O conduto, galera, do incisivo central superior, ele está centralizado, certo? É o mais volumoso entre os incisivos, tanto superior quanto inferior. Incisivo central superior é o que tem o maior volume no canal. Entrada da broca, para eu fazer o meu acesso, 45 graus em relação ao longo eixo. Se eu entrar com ela perpendicular, eu vou perfurar vestibular.
Se eu entrar muito paralelo, eu vou desgastar aqui, ó, e não vou achar o canal. Então, o que a gente faz? 45 graus. 1 milímetro, 1,5 milímetro acima da região do cíngulo. Olha aqui, ó. Tem o cíngulo, um pouquinho acima do cíngulo, nessa direção. Forma de conveniência. Triangular com base voltada para incisal do dente, certo? Às vezes, o que eu preciso fazer? Um desgaste compensatório na região palatina, com a broca por dentro aqui, vou fazer um pequeno desgaste nessa região. Agora, quem não é endodontista, essa é a imagem que você tem que guardar, ó. Essa é a imagem que você tem que guardar. Essa região você quase não vai tocar, que é a região apical. Mas a região cervical e mediana da raiz, você vai tocar para preparar esse conduto para receber o seu pino de fibra. Então, você tem que lembrar o seguinte, olha. Ok, está no meio da raiz, olha. Meu conduto está no meio da raiz. Eu tenho base de dentina radicular nos 4 extremos, mas ele é ovalado, então eu não vou desgastar demais essa região. Para que eu vou arrebentar com a raiz do meu central para colocar um pino 1, 2? Eu sempre falo o seguinte: siga o seu endodontista. Siga o tratamento endodôntico. O que é o melhor material para se estar dentro de um canal? A própria polpa. Se a polpa tinha um volume, se a polpa tinha um determinado volume ali, é porque o dente precisa daquela quantidade de dentina. Antigamente, quando a gente não tinha os pinos de fibra de vidro, se desgastava mais para você colocar o quê? Um pino metálico. É a mesma relação, eu faço a mesma relação, pessoal, com a amálgama. Na época que se usava o amálgama, eu tinha que fazer formas de conveniência no meu preparo. Porque o amálgama era embrecamento mecânico. Então eu não podia tirar só o tecido cariado. Hoje, com o sistema adesivo associado às resinas, praticamente você não tem forma de conveniência mais. Você faz a remoção da cárie, do tecido cariado, ou remoção seletiva do tecido cariado. A parte radicular, você tem que seguir o mesmo raciocínio. Não tem por que você desgastar em demasia essa parte radicular. Eu preciso da dentina. Eu preciso da dentina radicular. O que dá resistência ao meu dente é a dentina, não é o pino de fibra que você vai colocar ali. O pino de fibra não vai te dar resistência alguma em relação à raiz do seu dente. Combinado? Opa! Acelerei o processo, desculpa aí. Incisivo lateral superior. Mesmíssima coisa, só que em menor formato. Qual a diferença? O incisivo lateral superior, eu tenho uma probabilidade pequena, ok, mas existe a probabilidade de você ter 2 canais. Quando que eu vou ficar atento em relação a isso? Quando na sua radiografia você não perceber por completo a luz do canal, ok? Se eu tenho uma radiografia de um lateral superior, onde eu não estou vendo por completo a luz do canal, ou seja, a luz do canal ela começa terço cervical, chega no médio, some e começa a aparecer de novo lá no ápice. Eu posso ter 2 canais que têm bifurcação e se unem no ápice novamente, tá? Qual outra coisa aqui, ó? Raiz única, mas com curvatura paradistal. Esse é um dente, galera, que tem que ter cuidado para não fraturar a lima no terço apical desse dente. Então, o que eu vou fazer na minha cirurgia exploratória? Ou seja, eu vou pegar uma lima 10, vou pré-curvar a pontinha dessa lima, movimento de 1/4 de volta, direito e esquerdo, penetrando, né, movimento de vai e vem. Achou movimentação? Chegou até o ápice? Quando eu cheguei no ápice, movimento de vai e vem no ápice. E aí eu vou tirar sem rotacionar. Movimento de vai e vem, removi
a minha lima dali de dentro. E aí eu vou ter noção exata para onde está essa curvatura, se houver a curvatura, ok? Outra coisa importantíssima do incisivo lateral superior, ele tem uma depressão radicular. Essa depressão radicular, às vezes, na radiografia, pode te levar a um diagnóstico errado de reabsorção radicular externa, tá? E aí, o que eu peço sempre aos meus colegas que indicam casos para mim? Ou que eu vá até o consultório. Fez a radiografia. Bruno, isso aqui é uma reabsorção radicular? Aí eu falo o seguinte, faça método de Clark. Faça a radiografia método de Clark para a gente poder saber. Então aqui, ó, olha a curvatura para distal, ó. Ele tem uma pequena curvatura para distal. Esse dente aqui, ó, eu estou vendo toda a luz do canal. Se eu vejo toda a luz do canal, maior probabilidade de um canal. Forma de conveniência, a mesma forma de conveniência que o central. Penetração, a mesma que o central. Certo? Matamos, então, incisivos superiores. Incisivo central inferior. Esse aqui, sinceramente, a galera tem... Não sei vocês, né? Mas alguns colegas meus profissionais, dentistas, têm o maior receio de fazer acesso em molar. Não, eu trato, faço canal, não faço de molar. Cara, esse aqui, ó, esse cidadão é o pior cidadão que tem para você fazer o acesso. Por quê? É o menor dente da boca. É o dente com menor volume coronário. É o que você tem que ter o maior cuidado nesse dente aqui. Qualquer deslize, você perfura essa criança. Mesma coisa que o lateral superior em relação a achatamento. Achatamento no sentido mesiodistal, sendo que o achatamento desse dente aí, ele aumenta em muito a chance de você ter dois canais. Olha aqui, 27%. Cara, 27% é muito. De 100 incisivos centrais inferiores, 27 tem dois canais. É muita coisa. É muita coisa. Raiz reta, para onde está a curvatura? Vestibular, 18%. Curva paradistal, 12%. Olha aqui. Olha o achatamento no terço médio. Olha aqui, ó, achatamento. É um dente que, se você precisar usar um pino de fibra, é o 0,4 da FGM. E, olhe lá, não vá pré-alargar esse dente, porque se você pré-alargar esse dente aqui, a raiz desse dente, olha aqui, olha o achatamento que ele tem no sentido mesiodistal. Se você arrombar esse dente para receber um pino de fibra, você vai deixar região mésio e distal fragilizada. Dependendo do movimento mastigatório desse paciente, ele vai fraturar essa raiz. Se ele comer um torresmo aqui na frente, ele vai fraturar essa raiz. Se ele fizer um movimento de alavanca aqui na frente, ele vai fraturar essa raiz. Certo? Forma de conveniência, tranquilo, mesma dos superiores. Penetração longo eixo aqui a 45 graus, mesma coisa. Agora, o importante é aqui, de tudo que eu quero que vocês gravem, galera, tudo que eu quero que vocês gravem nessa aula são essas fotos aqui, ó, essas imagens aqui, tá? Fazendo já aqui um agradecimento ao professor Lemos, menção honrosa ao professor Lemos. Olha isso aqui. Cara, eu não posso entrar, eu tenho que lembrar o seguinte, é achatado, olha. O meu canal é achatado no sentido mesiodistal. As minhas brocas para preparo de canal, né, preparo radicular para pino, elas são cilíndricas. Ou seja, elas são arredondadas. Vai deixar a forma arredondada. Então, eu vou desgastar muito no sentido mesiodistal. Não desgaste desnecessariamente cavidade radicular. Incisivo lateral inferior, mesmíssima coisa, e probabilidade de 35% de você ter dois canais. Aumenta e muito. Curvatura, todos eles. Olha só, praticamente todos eles têm curvatura. Sentido mesiodistal extremamente achatado. Olha aqui. Olha só. Dois canais
2 canais. Nesse caso aqui, eu vou ter que desgastar um pouquinho mais a incisal, ó, para eu poder entrar no canal vestibular. Aqui, olha a forma de conveniência. Olha a broquinha. Broca esférica fininha. A menor broca esférica que tiver. Mais uma vez, ó, gravem essa imagem aqui, olha. Gravem essa imagem. Essa imagem aqui para fazer o preparo para pino é super importante. Bruno, sempre que tratar canal eu vou precisar usar pino de fibra? Não. Não existe isso. Não existe isso. Canino superior. Canino, dente com maior comprimento radicular, dente com a câmara pulpar mais volumosa, certo? Normalmente o forame é lateral ao ápice radicular. Qual é a diferença da forma de conveniência? Normalmente é uma forma em lança. Essa aqui nem está em lança, mas normalmente você segue esse formato aqui. Olha só, olha aqui o que acontece também no terço médio, olha. Isso aqui que é o importante, pessoal. Para quem vai fazer preparo para a confecção de pino de fibra de vidro. Lembrar disso aqui, ó. Se eu desgastar demais, você imagina você chegar num canino superior e aí você desgastou demais esse canino, né? Quando você precisa de um pino de fibra é porque ele já está todo deteriorado. E aí você vem e desgasta demais essa região aqui, ó. Desgastou demais essa região. E aí você imagina um dente desse com as paredes mesial e distal totalmente fragilizadas, fazendo guia canino, participando do movimento mastigatório. O que você acha que vai acontecer com um dente desse? E aí, você ainda é daquele dentista que, para ponte fixa, você coloca pino metálico. Você coloca núcleo metálico fundido com pino metálico num dente desse. Por quê? Ele está participando de uma ponte fixa, que vai dele até o segundo pré ou até o primeiro molar. E aí, na guia canina, o que você acha que vai acontecer com essa raiz que foi extremamente alargada para receber um pino? Ela vai fraturar. Ela vai fraturar no terço médio ou no terço cervical. Canino inferior, a anatomia é muito semelhante ao canino superior. Agora, percebam o seguinte, ó. Os inferiores, eles têm um achatamento no sentido mesodistal. Central superior tem, lateral inferior tem, canino inferior tem, certo? E esse achatamento no sentido mesodistal vai trazer para eles o quê? Uma chance de ter 2 canais. Então, se eu já sei disso, quando eu for trabalhar os dentes inferiores, central, lateral, canino, eu vou buscar com atenção. Eu vou fazer uma pesquisa ali para ver se eu não tenho um segundo canal. Mais uma vez, olha, ovalado, a forma da câmara pulpar do canal radicular é ovalada. Se eu tenho essa forma ovalada, eu tenho um achatamento mesodistal, que significa que eu tenho menos quantidade de massa de dentina na região mesial e distal. Não há necessidade de eu pré-alargar demais para a confecção e cimentação de um pino. Isso é importante ficar gravado, tá? Se tem algo importante para essa aula, para quem faz preparo, confecção e cimentação de pino de fibra, é isso. Não é o volume do pino de fibra que vai trazer segurança para você. Não é isso. É você trabalhar adequadamente. Preparo do conduto, tá? Preparo do conduto adequado, preparo do pino adequadamente, escolha correta do seu sistema adesivo, escolha correta do condicionamento ácido que você vai utilizar, escolha correta do cimento que você vai utilizar. Não é o volume do pino de fibra que vai trazer sucesso para a cimentação do pino.
São essas fases que eu acabei de falar para vocês. Primeiro pré-superior. Primeiro pré-superior. Maior probabilidade de 2 canais. Número de raízes, 2 raízes. Então, número de canais, 2 canais. Como saber se há mais de um canal no primeiro pré-superior? Eu vou fazer isso aqui, ó, raio-x ortorradial. Imagem da luz no canal não está nítida. Vou realizar o que, então? Método de Clark. Nesse caso, eu vou fazer um raio-x como se fosse ortorradial para o canino. Porque se eu trouxe para o canino, ó, o primeiro pré está aqui. Eu fiz a radiografia ortorradial para o primeiro pré. Eu não vi toda a luz do canal. Se eu não vi toda a luz do canal, maior probabilidade desse dente ter 2 canais, certo? Estão assim. Se eu jogo, presta atenção, não sei se está aparecendo reto para vocês o meu dedo, ó, vocês estão vendo um dedo só, certo? Fiz a radiografia orto para o primeiro pré. Se eu jogo para cá e faço a orto para o canino, o meu canal, que para mim é o canal vestibular, e para vocês vai ser o canal palatino, ele vai fazer isso, ó. Porque o feixe de radiação ele está nessa direção. Então eu vou abrir. Quando eu faço essa abertura, eu vejo os 2 canais. Ok? Então tá na dúvida, posicionador radiográfico ortorradial para o canino. E aí, olha só, terço cervical, como se eu tivesse um canal só, totalmente alongado. Olha só, qual que é o problema maior aqui? Se eu tenho 2 canais, aqui você tem uma raiz, que a bifurcação é só no terço médio, tá? Se eu tenho uma raiz de um pré-molar superior, que a bifurcação é no terço médio, se eu ampliar demais aqui, vou meter 2 pinos nesse dente para deixar o meu trabalho protético resistente. E aí você desgasta demais aqui. Olha como é que a estrutura vai ficar fina nessa região. Uma força mastigatória excessiva nesse dente vai quebrar a raiz. Segundo pré-superior, pessoal, número de raízes. Maior probabilidade de uma raiz, certo? Número de canais, nem sempre, é meio a meio, tá? Eu escuto muito dos meus colegas, Bruno, o dente que tem aqui para fazer é o segundo pré tem um canal só, não é? Não, é meio a meio. Então eu falo assim, na maioria das vezes tem 2, é o que eu falo para os meus encaminhadores ou para aqueles que eu vou até o consultório deles. Por quê? Porque, mas, poxa, Bruno, não é você que vai fazer o tratamento odontológico? Então, para que o seu colega que te encaminha ou o colega que agenda no consultório dele para você ir fazer o tratamento precisa saber se tem 2 ou um só? Responde aí para mim. Por que ele precisa saber? Por que ela precisa saber? Simples. Quem fez a cirurgia de acesso? Quem fez o atendimento de urgência desse paciente? Quem é o profissional responsável por tirar a dor desse paciente? E aí você vai pegar um segundo pré-superior, vai fazer um acesso mequetrefe, vai achar um canal só. Segundo pré tem um canal só, já tá bom. E aí você não vai tirar a inflamação do outro canal, você tirou só do vestibular ou do palatino e deixou o outro inflamado. Você acha que o seu paciente vai ficar satisfeito em casa, vai ficar tranquilo em casa, ou ele vai continuar tendo dor? Então, acesso correto. Na dúvida, aqui, ó, raio-x com o método de Clark. Olha só. Gente, o que é, de novo, importante? Olha o achatamento. Olha aqui, ó, olha o achatamento no sentido mesiodistal que essa raiz tem. Se eu arrombar isso aqui, se eu desgastar demais isso aqui para a colocação de um pino, eu vou fragilizar a parte central dessa raiz.
eu vou fragilizar a parte central dessa raiz. Eu vou aumentar a chance de fratura. Cuidado. Eu sempre falo o seguinte: eu, como endodontista, eu não quero desgastar a dentina. Eu quero remover tecido pulpar inflamado. Eu quero remover bactéria daquela região. Exudato infeccioso, ok. Mas eu não quero desgastar internamente a minha raiz. Por quê? Porque eu preciso dela intacta para que ela possa suportar a carga mastigatória. Eu falo sempre isso. O seu dente com o canal tratado, ele é um dente ressecado. Ele não é que ele seja mais fraco do que um dente que não tem canal tratado. Mas o dente com canal tratado, ele passa a ser uma estrutura ressecada. O que é mais fácil? Eu vou falar para vocês igual que eu falo com meus pacientes. O que é mais fácil eu quebrar? Um bambu que está com a raiz ali na terra, está ficado na terra, então, ou seja, ele está recebendo nutrientes, ou um bambu que eu corto ele, deixo num canto, espero ele secar e faço um movimento contrário ao longo eixo dele. É muito mais fácil de eu quebrar esse. O dente com o canal tratado é a mesma coisa. Por isso que eu não posso deixar contato prematuro num dente com canal tratado. Não posso fazer um desgaste excessivo interno nesse dente, porque ele já é fragilizado em relação ao ressecamento. Ele não recebe nutrientes. Eu tenho que ter essa noção para que eu não cause um problema a médio e longo prazo para o meu paciente. Primeiro pré-inferior, pessoal. Primeiro pré-inferior, grande chance de ter o quê? Raiz única. Raiz cônica triangular, podendo apresentar bifurcação ou trifurcação. Isso aqui pega. Primeiro pré-inferior com 3 canais. Aí pega e pega legal. Raiz fusionada com 2 condutos. Para nossa sorte, 2% só. Raiz bifurcada no terço apical. De novo, graças ao Papai do Céu, apenas 3%. Agora, olha só. Você imagina tratar uma criança dessa, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você tratar um bichinho desse aqui, ó, com 3 canais. Assim é gostosinho. Assim é gostosinho. Agora, assim já complica. Porque você tem um canal com longo eixo de entrada para cá e o outro com longo eixo de entrada para cá. Você tem que desgastar muito esse dente aqui, desgaste compensatório. Lembrando mais uma vez, não vou desgastar demais porque eu tenho achatamento no sentido mésio-distal, ok? Não vou desgastar demais porque eu tenho achatamento no sentido mésio-distal. Segundo pré-inferior, mesma coisa, raiz e conduto único. Conduto é mais ovalado no terço cervical e médio e mais arredondado no terço apical. Mesmíssima coisa, tá? Também tem a possibilidade no máximo de 10% de 2 ou 3 canais, mas a grande maioria das vezes é assim, ó. Olha aqui. Olha a dentina. Isso aqui é cimento, ó. Cimento. Olha só, a quantidade de dentina mesmo está aqui. Para que eu vou desgastar demais essa criança aqui? Cara, se possível, vou botar o pino de fibra na quantidade exata de desgaste que o endodontista fez. Tá ótimo. Tá ótimo. Primeiro molar superior. Número de raízes? 3. Normalmente essas raízes são separadas. Normalmente. Número de conduto, pessoal. Aqui, ó. Quantas vezes vocês deixaram passar despercebido o quarto canal do molar superior? Primeiro molar superior. Primeiro molar superior
em 70% das vezes, ele vai ter 4 canais. 2 canais na raiz mesial, um mesovestibular e um mesopalatino. Ok? Raiz mesovestibular, na maioria das vezes, ela não é reta. Ela está curva para distal. Raiz e conduto disto vestibular, também. Ele pode ser reto ou curvo para distal ou mesial. Raiz mais reta de todas, raiz palatina. Então, olha só. Na maioria das vezes, esse é o formato, essa é a forma de conveniência que você vai ver o assoalho da câmara pulpar do primeiro molar superior e com dois condutos na raiz mesial. Raiz mesial, ó, raiz mesial curva voltada para distal. Normalmente, as raízes são mais separadas no primeiro molar superior. Na maioria das vezes, elas são separadas, tá? Já no segundo molar superior, normalmente elas são mais próximas, o que pode levar até ao fusionamento dessas raízes, tá? Número de raízes 3, tá? Pode estar com as raízes fusionadas, parcial ou total, e tem menor, olha só, menor índice do quarto canal. Não significa que o segundo molar superior não tenha o quarto canal. Ele tem menor índice. E com uma das diferenças também, a raiz palatina curva para vestibular. Olha aqui. Formas de conveniência. Aí, olha só. Uma coisa que eu sempre falo com meus colegas e com os alunos. Na hora que você for fazer o acesso do segundo molar superior, veja qual é a característica do dente. Qual é a característica, a anatomia do dente. Se o dente ele tem um grande achatamento mesiodistal, maior probabilidade de eu ter os canais quase que em linha, tá? Um C, quase que um C assim, ó. Não chega a ser um C, mas é em linha, olha. Lembrem, aonde que os canais estão? Eles estão longe da ponte de esmalte. Eles estão longe dessa região. Então, eu vou trabalhar nessa parte da oclusal do dente. Eu vou acessar por aqui. Achei a câmara pulpar, trepanei a câmara pulpar, vou fazer movimento suave para vestibular e para palatina, tá? Não vou pegar daqui e trazer para cá, para cá. Ah, a forma é triangular. Aí você vai pegar aí, trazer para cá, para cá, para cá. Não. Olhe sempre o formato do dente, a anatomia externa da coroa, certo? Olhem a anatomia oclusal desse dente. Olha aqui. Se eu tenho um dente que não tem tanto achatamento, eu vou ter as raízes mais separadas. Esse é um dente que provavelmente a raiz está fusionada. Você tem fusionamento da raiz, tá? Esse dente aqui, bem mais tranquilo de você acessar. Primeiro molar inferior, pessoal. Primeiro molar inferior, normalmente as raízes estão mais separadas do que o segundo molar superior, igual na parte nos molares superiores. Primeiro molar inferior, ele vai ter as raízes mais separadas do que o segundo molar inferior. Normalmente duas raízes, normalmente 3 canais, tá? Sendo 2 canais raiz mesial, 1 canal raiz distal. Temos achatamento mesodistal na raiz distal. Entenderam? Raiz distal, ela pode ter um achatamento no sentido mesodistal. E é esse achatamento que vai fazer com que a raiz distal tenha 2 canais. Aí vai ter um canal para vestibular, um canal para lingual. Bruno, quando que eu sei que o canal, a raiz distal possui 2 canais? Ou radiograficamente, tá? Porque na radiografia você não vai ver a luz do canal por completo, ou quando você faz o acesso à câmara pulpar. Você fez o acesso à câmara pulpar, normalmente, prestem atenção, normalmente, quando você faz o acesso à câmara pulpar no primeiro molar inferior
e ele tem um canal só, normalmente esse um canal está centralizado nele. Está centralizado na raiz. Tá? Então, você tem ali, mesodistalmente, ele vai estar centralizado. Se esse canal estiver mais para vestibular do dente, esse canal que você achou, está mais para vestibular, ou ele está mais para lingual do dente, faça um desgaste compensatório para a região oposta para ver se você não vai achar um segundo molar, um segundo canal, perdão. E também, às vezes você acha esse canal e você vê um istmo. Achei o canal aqui, eu tenho um istmo para o lado oposto, segue esse istmo ou com uma sonda ou com uma broca esférica fina de haste longa, que provavelmente você vai achar o segundo canal desse molar inferior, tá? Olha aqui, ó, olha o que eu falei. Exatamente o que eu falei, tá vendo? Você fez a forma de conveniência, quando é um canal só, ele está centralizado, ó, a região distal. Quando eu tenho dois canais, você faz a forma de conveniência, você acha um canal ou aqui na lingual ou na vestibular. Se achou ele aqui, ó, mais para vestibular, venha, como eu te falei, ou vem com uma broca esférica de haste longa para a região lingual, ou com uma ponta de ultrassom para a região lingual, tá? Que você vai achar o segundo canal. Normalmente, olha, raiz mesial curva para distal, região apical da raiz distal, curva para distal, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Então, isso aqui que é o importante de você se ligar no primeiro molar inferior. Se eu achei o canal e ele não está centralizado, o canal distal não está centralizado, provavelmente você tem aí dois canais nesse dente. Segundo molar inferior. Segundo molar inferior, você tem aí um arsenal de mudanças, tá? Normalmente duas raízes também. Agora aqui, ó. Probabilidade de dois canais. Grande probabilidade de dois canais, porque eu tenho fusionamento. Três canais, 73%. Quatro canais, 11%. Mas olha aqui o que pode aparecer no segundo molar inferior. Forma em C, canal em C. Por quê? Eu tive um grande achatamento no sentido mesiodistal. Esse grande achatamento fez isso aqui, ó, empurrou. E aí eu formei um canal em C. Se eu formei um canal em C, normalmente, não é sempre, mas normalmente no canal em C, eu vou ter um canal nessa ponta, um canal no meio e o outro canal aqui. Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, olha, eu tenho isso aqui, ó, eu vou ter um canal aqui, vou ter que trabalhar um canal aqui, vou trabalhar outro canal aqui. Então, achei o canal aqui, o que que eu faço? Normalmente, olha só, olha aqui, ó. Esse aqui tem, olha só, olha quantos forames saindo aqui. Olha aqui, quantos forames na região apical desse canal em C. Tá vendo? O que que eu faço? Vamos lá. Quando eu acho um canal em C, e a probabilidade não é tão pequena, não. Achei um canal aqui, eu já faço o preparo, lima 10, lima 15, pego a minha lima rotatória de escolha e já preparo ele ali para eu já sei onde está. Eu já tenho o caminho pavimentado. E aí o que que eu faço? Minha lima 10 ou minha lima 15, tento achar aqui. E aí vou dando bicadinhas, igual pica-pau. Dando bicadinha, opa, achei. Opa, 10. Trabalho, sim, exaustivamente, cara. Não vou e saio só, não. Ou vai, vem, até ela ficar totalmente frouxa no canal, que eu já tenho já memorizado qual é o direcionamento. Tirei, peguei a 15, faço a mesma coisa, até deixar a lima totalmente frouxa ali, pego minha lima rotatória de escolha, faço o preparo, pelo menos até o terço médio, e aí depois eu venho buscar nessa região aqui, certo? Encontrei nessa região, ok, vou trabalhar. Agora, como é que eu vou colocar um pino num canal desse? Como que eu vou entrar com um pino nesse canal?
Vou trabalhar pino nesse canal ou os da ponta. O meio não. Por quê? O meio é a área de maior achatamento, olha. Ah, eu vou botar o meu pino aqui no meio, vou preparar o canal do meio, porque ele é o mais retinho. Ele é o mais fácil, é o que eu estou vendo melhor. Vou trabalhar ali. Ok. Você está trabalhando justamente a área de menor quantidade de dentina, com maior probabilidade de rasgo nessa região aqui. Você vai estar trabalhando exatamente a área do achatamento. Então, não. Encontrou um dente, um segundo molar inferior, em forma de C, sua raiz em forma de C, seus canais em forma de C, vai precisar colocar um pino de fibra de vidro, pessoal. Você vai colocar nos canais extremos, tá? Por quê? Porque é a região que eu tenho maior quantidade de dentina. Combinado? É a região que eu tenho maior quantidade de dentina. Olha aqui. Se eu tenho um canal aqui, outro aqui, eu vou escolher esse, porque eu tenho maior quantidade de dentina. Aqui é a mesma coisa. Eu não vou escolher o central. Não vou escolher o canal central aqui, porque eu tenho menos quantidade de dentina. A chance de eu causar um rasgo nessa região é enorme, pessoal. Enorme. Beleza, pessoal? Fechamos, então, a anatomia interna, a anatomia radicular interna. Fechamos. Vamos deixar para a próxima aula acesso aos canais radiculares, certo? Cirurgia de acesso, forma de conveniência. Olha só, 2 canaizinhos, olha que lindo, lindo. Combinado, pessoal? Mais uma vez eu quero agradecer imensamente a você que dedicou um tempo seu para assistir esse vídeo que eu fiz, né? Fiz com o maior carinho aí para vocês, espero que tenham gostado, tá? Se possível, mais uma vez quero pedir, dê o seu like, comente aí, né? Comente aí o que você achou dessa aula, se você gostou, o que você gostou dessa aula, o que você sentiu falta, qual dúvida, se eu deixei você com mais dúvidas ou menos dúvidas, o que você quer ver aqui, qual o próximo vídeo que você quer assistir. E siga a gente, se inscreve aí no canal, dá essa força. Combinado, moçada? Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês, para toda a família. Até a nossa próxima aula, pessoal. Vamos desligando aqui. 42 minutos, eu acho que já está de boa. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.